Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, começando o domingão aí com um sorriso no rosto, depois de vitória no Clássico, vitória muito importante e voltando a jogar um bom futebol, né, contra o Fluminense ontem à noite, lá no estádio do Engenhão. Então a gente vai comentar sobre a partida, vamos falar sobre a situação de tabela do Campeonato Brasileiro após mais 3 pontos conquistados pelo Vasco na partida de ontem, e também já vamos trazer novidades aí sobre a próxima semana, preparação do Vasco visando aí o próximo jogo fora de casa contra o Criciúma, né, partida que pode colocar o Vasco já ali brigando por classificação em vaga de pré-libertadores. Vamos falar sobre a situação de jogadores aí que preocupam, né, para essa próxima partida, alguns que nem jogaram ontem e alguns que sentiram ali desconfortos musculares na partida contra o Fluminense. E, obviamente, vamos trazer para vocês também todas as atualizações de mercado da bola, porque essa semana deve trazer novidades aí sobre saídas de jogadores e chegadas aí de contratações no nosso gigante da colina. E no final do vídeo, vamos deixar para vocês aqui na íntegra a coletiva, a entrevista, né, após o jogo de ontem do nosso treinador Rafael Paiva, né, comemorando a vitória e dando ali a opinião dele sobre a apresentação do Vasco aí nessa partida de ontem à noite. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que ainda não faz parte da nossa família, para se inscrever. Vem aqui, ó, se juntar aos quase 500 mil torcedores do Vasco que já são inscritos aqui no canal. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, venha se inscrever, venha fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube, e peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. Ó, recado da BetWinner, você que quiser ganhar uma camisa igualzinho a essa daqui que eu tô usando, hoje é o seu dia, hoje pode ser o seu dia de sorte. A BetWinner vai estar sorteando aí, ó, 10 camisas dessa hoje à noite, às 9 horas, depois do término da rodada do Campeonato Brasileiro. E para participar, é só você se cadastrar por lá, não precisa fazer mais nada. Primeiro comentário fixado do vídeo de hoje tem um link da BetWinner. E, obviamente, você se cadastrando, você vai estar apto a fazer as suas apostas esportivas, e tem mais, tá? Todo mundo que se cadastra usando o código aqui do canal, né, o link do canal que está lá no primeiro comentário fixado, ganha R$ 250 de bônus de boas-vindas e mais 130% de bônus aí no primeiro depósito. Então não perca tempo, corre lá para poder, ó, levar um uniforme desse aqui para sua casa hoje à noite, beleza? Então bora começar o vídeo falando da vitória ontem, né? Uma vitória maiúscula do Vasco. Um clássico complicado, o Fluminense vinha embalado, né, em 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, um empate na Copa do Brasil, né, uma eliminação, mas jogando bem, a grande verdade é essa, e o Vasco vinha de uma sequência negativa, né, 3 jogos sem vencer no Brasileiro, um jogo pela Copa do Brasil que não convenceu naquela vitória contra o Atlético Goianiense, mas ontem um time diferente, um time que voltou a competir, um time que voltou a agredir, um time que voltou a buscar a vitória durante os 90 minutos e foi coroado com um grande resultado, com uma vitória por 2-0. Os tricolores podem chorar, pode reclamar, pode fazer o que quiser, irmão. A vitória é nossa. Não tem que a bola... foi bola na mão, irmão. O jogador não teve a intenção de botar a mão na bola naquela jogada. O jogador acabou, meu irmão, por um lance de jogo, encostando sem querer. E aí, obviamente, a bola pingou no pé do Verratti e o Pirata cravou. O Pirata botou pra dentro, né? Abrindo ali o placar pro Vasco na primeira etapa. O segundo tempo, o Vasco volta aí com uma situação complicada, né? O Maicon, a gente conversou com ele após ali o jogo, ele falou que sentiu um desconforto na posterior da coxa ainda no primeiro tempo, mas como ele estava bem, ele quis seguir no jogo e acabou no segundo tempo sentindo desconforto na panturrilha. Teve que sair, e aí quem entrou? João Vitor, manteve o nível, conseguiu aquela roubada de bola sensacional ali no segundo tempo, faz um lançamento ali, cara, perfeito pro Verratti, que quase faz o segundo dele, a bola sobra pro Vitor Luiz ser coroado ali com 2-0, né, o Vitor Luiz que vem entrando bem nos jogos, vem conseguindo dar conta do recado, mesmo na ausência ali do Lucas Piton, né, e mereceu o golzinho ontem, tá de parabéns. Então, com essa vitória maiúscula do Vasco ontem, voltando a jogar bem, voltando a convencer o torcedor,
tornou. O Vasco pula de 24 para 27 pontos. A gente começa a olhar para cima, mas também, ó, olha para baixo com uma certa tranquilidade. A gente abriu 7 pontos do Fluminense, que segue na zona de rebaixamento na 18ª colocação, e a gente abriu 6 pontos do Corinthians, que tá com 21, né, mesmo na partida de ontem empatando com o Red Bull Bragantino. O Corinthians não consegue sair da zona de rebaixamento nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente abre uma gordura ali para a zona da degola e já, como eu falei, começa a olhar para cima, né? Pulamos para a 10ª colocação agora do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Red Bull Bragantino. Estamos ali a apenas um pontinho do Atlético Paranaense, que é o 9º colocado. Estamos a 2 pontos do Atlético Mineiro, que é o 9º colocado, e estamos ali a mais ou menos 5 pontos do Bahia, né? Que é ali já o 7º colocado na competição. Então a gente começa a buscar já voos mais altos aí dentro do Campeonato Brasileiro. E agora o Vasco vai ter aí uma semana inteira de preparação, né? O Vasco só volta a campo no próximo domingo, lá em Criciúma, né? A partida aí que vai ser um jogo de 6 pontos. Lembrando que o Criciúma nesse momento tá com 24 pontos, tá atrás do Vasco na competição, né? Então vai ser um jogo muito importante e falo para vocês, o Vasco tem que buscar essa vitória, tem que buscar essa recuperação, né? Perdemos 2 jogos fora de casa, empatamos um contra o Red Bull Bragantino, então essa semana de descanso, essa semana de recuperação de jogadores como o Maicon, que saiu ontem sentindo uma lesão, o Verratti, que também saiu de campo ali com uma bolsa, né, de gelo na coxa direita, vai ter tempo para se recuperar. O próprio Lucas Piton, que não jogou ontem, vai ter ali o tempo de recuperação. Não acredito que o Coutinho terá condições de jogo, mas é mais uma semana para o Coutinho voltar ali aos poucos a se preparar. Tem o Alex Teixeira também, né, e obviamente estudar o Criciúma. Criciúma que joga hoje, se eu não me engano, ou jogou já nessa rodada? Já jogou. Criciúma perdeu do Fortaleza ontem, né, anteontem por 1-0. Então vai ser uma ótima semana de recuperação muscular, de preparação ali física dos jogadores, uma semana cheia para poder o Rafael Paiva conseguir melhorar ainda mais o nível técnico, o nível tático dessa equipe que vem crescendo cada vez mais, né, e conseguir esse ótimo resultado fora de casa no próximo domingo. E você que quiser que o canal aqui esteja presente, que o canal esteja indo para Criciúma fazer essa cobertura bacana que a gente faz, queria pedir a ajuda de vocês no Pix do canal, que está aqui na tela agora. Toda doação que vocês fazem faz com que a gente possa comprar passagem, pagar o hotel do Lineker, pagar a alimentação do nosso jornalista que está fazendo essa cobertura sensacional em todos os jogos. Então quem puder colaborar, cara, se você puder dar R$1, já vai ajudar muito. Quanto maior for a sua doação, melhor vai ser para a gente poder fazer essa cobertura. Lembrando que hoje à noite, quem fazer qualquer doação aí vai participar de um sorteio de uma camisa oficial de jogo do Vasco e mais uma camisa oficial do canal Mário Coelho Vasco na nossa live às 8 horas da noite. Então, ó, chega junto, doa aí, ó, Pix do canal tá aqui, o QR Code tá aqui para fortalecer, beleza? Falar agora de mercado da bola, porque essa semana a gente deve ter desdobramentos nos dois sentidos, saídas de alguns jogadores e chegadas de reforços, de contratações. Primeira situação de saídas, Praxedes, muito próximo aí de um acerto com o Atlético Paranaense. Situação do Rossi tá complicada, a pressão interna para o Rossi aceitar uma proposta para sair do Vasco é muito grande. Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe Maestro, torcedor do Vasco, vem cobrando o Rossi nas redes sociais para ele aceitar uma proposta. Ele tem 3 propostas na mesa e tá batendo o pé que não quer deixar o gigante da colina. Então, mais uma vez, peço ao Rossi, vamos ser sujeito homem, vamos ser vascaíno e vamos aceitar, né, uma proposta para deixar o Vasco nesse momento. Situação de Serginho é muito parecida, tem 2 propostas, mas até agora não aceitou uma saída do Vasco. E tem também outros jogadores que o Vasco está buscando aí rumos, né, como é o caso do Rojas aí pode estar saindo do Vasco, Pablo Galdames, Zé Gabriel, e o Vasco tem propostas na mesa pelo atacante Eric Marcos, propostas lá do leste europeu, e nesse momento o Vasco e o jogador conversam para entender se irão ou não vender o jogador aí para o futebol europeu. E em relação às chegadas, provavelmente nessa segunda-feira a gente já pode ter aí um desdobramento positivo na contratação do zagueiro Maurício Lemos, né, jogador do Atlético Mineiro, jogador que tem a melhor proposta do Vasco. Tem proposta de outros 2 clubes do futebol brasileiro de primeira divisão, tem proposta para voltar para o futebol europeu, mas parece que o Vasco deu ali, né, as garantias melhores para o jogador de salário, tempo de contrato e luvas ali, bonificações. A única coisa que está impactando, parece ali, seria a questão de violência no Rio de Janeiro, que a esposa lá do Maurício Lemos não estaria muito contente em ter que mudar para o Rio, então complicado, né? Infelizmente, nossa cidade, nosso estado aí, mais uma vez atrapalhando uma negociação de uma contratação. O Vasco também está buscando atacar
atacantes, né? Tem a negociação com o atacante Yuri César e tem também com o Gonzalo Plata, né? Que parece que está mais próximo do Corinthians. Tem a situação do Brian Rodrigues, que pode ter uma reviravolta com a América do México. Então o Pedrinho, Marcelo Santana trabalhando em várias frentes aí para reforçar o nosso elenco. E como eu falei, essa semana a gente deve ter aí negociações sendo concretizadas nas duas partes, saídas e chegadas de jogadores. E agora vou deixar com vocês aqui a coletiva, né? A entrevista concedida pelo Rafael Paiva após o jogo de ontem, né? Falando sobre a partida, analisando quem foi bem, quem foi mal, a opinião do nosso treinador aí, Rafael Paiva. Mas antes disso, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Rafa Paiva. E voltou já tendo uma grande recuperação, uma jogada de velocidade. Eu queria que você falasse um pouco da importância de ter um jogador com essas virtudes. Além de ser um zagueiro de bom passe, zagueiro alto, e ele tem uma velocidade, uma explosão muito grande. Quanto vai ser importante ter um zagueiro com essa velocidade, ainda mais que o Paulo Henrique também, que é um lateral com muita velocidade. Quanto essas virtudes desse jogador tem a acrescentar ao elenco? Obrigado. Boa noite. João Vitor é um jogador fantástico, né? O dia a dia dele é muito bom também. É um jogador extremamente concentrado, gosta de jogar, estava muito incomodado porque ele estava num momento muito bom quando ele teve a lesão, né? Mas agora ele não via a hora de voltar. E a gente tem até que frear um pouquinho ele, porque ele é até maluquinho às vezes, né? Mas é um atleta, de novo, com uma qualidade gigantesca, quer provar o valor dele o tempo todo, e hoje deu para ver, quando ele entrou, que ele está muito disposto a ajudar demais a gente. Então qualifica demais o nosso grupo, né? A volta dele. E a gente ficou mais satisfeito que ele não sentiu a dor que ele estava sentindo, né? Eu acho que isso é o mais importante. E tenho certeza que ele vai contribuir muito para a gente, para fortalecer o nosso grupo e para nos ajudar nos momentos difíceis que vão vir pela frente aí. Paiva, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Hoje a gente viu um Vasco bem mais equilibrado na partida, né? A gente vinha falando nas últimas entrevistas aqui do desgaste do time, das viagens, e hoje o Vasco novamente mais equilibrado, mais competitivo. O Fluminense, apesar de ter alguns momentos bons ali no jogo, não conseguiu assustar, não conseguiu agredir o Vasco, né? O que aconteceu para o time retomar aí esse caminho, essa entrega, esse equilíbrio que a gente já tinha visto antes? A importância dessa vitória nesse momento no Campeonato Brasileiro, agora com uma semana livre aí para treinar pela frente. Como que você vê esse cenário? Obrigado. Eu acho que não teve nada que fosse um ponto fora da curva, né? Eu acho que a gente trabalhou da mesma forma que a gente estava trabalhando em todos os jogos, né? Realmente hoje o jogo encaixou da forma que a gente gostaria em todos os aspectos, né? Eu acho que a gente defendeu melhor, mais compactado, a gente entrou no jogo mais rápido. A gente errou muito pouco individualmente, a gente conseguiu controlar, ter uma boa posse, mas conseguimos machucar um pouquinho mais a defesa, o gol ali do Fluminense, e é esse equilíbrio que a gente sempre busca, né? Não teve nada de diferente na preparação para o jogo dos outros jogos do que a gente fez, né? É realmente a oscilação que existe dentro da competição, é muito difícil de você não tê-la, né? Então eu acho que a gente tem que tentar buscar jogar mais jogos assim. Então, qual é o segredo? Eu não sei. A gente está buscando o tempo todo fazer todos os jogos desse nível, né? Então, hoje, mais uma vez, encaixou um bom jogo. E hoje os jogadores estavam no momento, assim, que eles sabiam que precisavam entregar, né? Por mais que a gente tenha avançado na Copa do Brasil, a gente sabia que a gente poderia ter jogado melhor. Aquela empate do Red Bull que escapou a vitória no final. A gente sabia que a gente precisava estar concentrado no segundo tempo. E acho que hoje encaixou tudo do que a gente trabalha, do que a gente pensa, do que a gente gostaria que a nossa equipe executasse individualmente, coletivamente. E agora a gente tentar manter isso o máximo possível, oscilar o menos possível, para a gente continuar jogando nesse nível aí. Paiva Bione, Mário Coelho Vasco, parabéns pela vitória, parabéns pela evolução da equipe. E mais uma vez, né, você não repetiu o esquema com 3 volantes e o time voltou a jogar. O Hugo Moura voltou para ser o primeiro volante, atuou muito melhor do que das 2 últimas partidas. O Matheus Carvalho também fazendo essa função mais próxima do Hugo também evoluiu muito, né? Decorrente, se a gente for avaliar a diferença entre as 2 últimas partidas. Só que a gente observou uma variação sem a bola, 2 linhas de 4 e o Payet flutuando com o Verratti mais isolado no ataque, né? Eu queria saber do seguinte, que você explicasse para a gente melhor, até mesmo para fazer, né, justiça com o David. O David, ele se entregou muito taticamente nesse esquema de 2 linhas de 4. Queria que você falasse um pouco dessa entrega do David e também do Adson nessa fase de recomposição. Não, é isso, acho que você já até respondeu a pergunta aí. O David, ele estava oscilando um pouco, assim como a gente oscilou com outros jogadores individualmente e coletivamente, né? E ele tinha ficado fora dos 2 últimos jogos, né? A gente conversou muito com ele, a gente trabalhou muito, a gente mostrou muito vídeo do que a gente espera dele. Porque a gente sabe o que ele pode entregar, né?
E para mim hoje foi a melhor partida que eu vi o David jogar, né? Então a gente sabe que se ele contribuir em todas as fases do jogo, a gente vai ser muito mais forte coletivamente. O David fez um grande jogo hoje, então tanto para defender quanto para atacar. O Watson é um jogador equilibrado, ele defende bem, tem defendido bem e fez mais um grande jogo, né? Foi equilibrado também. E é isso, a gente precisa defender bem, a gente precisa estar bem estruturado. Paê cada vez se sentindo melhor, na minha opinião, então tá conseguindo defender melhor também. É um cara que com a bola a gente já sabe o talento que tem, é realmente fora da curva, mas ele tá cada vez mais condicionado também para jogar o jogo defensivo, porque não tem como a gente não defender com 10 jogadores, né? E é isso, a gente hoje conseguiu equilibrar bem a nossa defesa, a gente estava próximo para conseguir fazer coberturas, para estar próximo para conseguir jogar, para transitar melhor, e a gente espera manter esse nível de jogo, né? Então a gente precisa de todo mundo bem, acho que acrescento aí também os atletas que entraram no jogo, entraram num nível muito melhor do que a gente estava entrando nos últimos jogos, então tudo isso contribui para a evolução coletiva, né? Mas eu não consigo ver ninguém hoje que estava com a setinha para baixo, acho que todo mundo estava no nível muito bom. De novo, a gente precisa manter todo mundo assim, ter mais jogadores, daqui a pouco tem suspensão, o Piton não veio para o jogo, a gente sabe o quanto ele é importante, Vitor Luiz fez um grande jogo, o Leandrinho entrou no final, entrou muito bem também, então tenho falado muito da gente ter mais atletas prontos para esse nível de jogo e não depender de jogador para as coisas darem certo, né? Então acho que a gente está no caminho aí. Rafael, Thiago Totti, Vasco Velocidade, parabéns pela vitória. O Vasco amassou o Fluminense, não deixou o Fluminense pensar, raciocinar. É o que a gente pode esperar o Vasco nos próximos jogos, de marcação apertada já no campo de ataque? É isso, é o que a gente sempre busca, né? A gente busca tentar dar pouco tempo para o adversário pensar, a gente tentar roubar a bola no campo de ataque. Hoje acho que a gente teve um pouco de paciência também quando eles conseguiam quebrar a nossa primeira pressão. A gente está compactado para defender também, bloco médio, bloco baixo. Então se defender bem faz muita diferença num jogo desse nível, né? E a gente conseguiu se defender muito bem contra o Fluminense. E defendendo bem, a gente tem qualidade para jogar, a gente tem jogadores individualmente que podem definir um jogo, a gente tem uma boa bola parada, a gente tem uma equipe com uma boa transição. Hoje encaixou o nosso jogo e a gente precisa manter isso para as próximas partidas. É o que a gente vai trabalhar muito, tanto em campo quanto mentalmente ali, para a gente manter esse nível de jogo. Olá, Rafael. Boa noite. Joel Silva do canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória. Primeiro em clássico, se não me engano, né? Primeiro clássico que você fez. Eu queria que você falasse um pouco, voltando ao 4-2-3-1, né? Depois de um jogo onde jogou com 3 volantes, mas principalmente pelas peças. Né? O David voltando a ser titular e no segundo tempo o Ryan entrando e não o GB, que em tese foi o substituto do Verratti. Então, eu queria que você explicasse, né? Você já tinha falado no outro jogo sobre a minutagem, mas qual foi a estratégia de fato, e também do esquema, de escolher o David, de colocar o Ryan, e também falando um pouco sobre o Maicon e o Verratti, que saíram, não sei se por questões físicas, e se preocupam para o próximo jogo. Obrigado. Bom, em relação à estrutura, né, ao esquema, a gente sempre opta por tentar equilibrar. Assim, a gente está tentando buscar o melhor esquema, os melhores jogadores, né, falei isso da última vez. É muito pouco tempo para trabalhar, né? Os jogos, acho que foram 5 ou 6 jogos, uma sequência aí, que a gente teve 2, 3 dias para trabalhar, e trabalhava muito mais quem não jogava do que quem jogava, né? O Verratti, por exemplo, veio para esse jogo, não conseguiu treinar, porque a carga vai ficando alta e a gente tem que, em alguns momentos, tomar a decisão se a gente trabalha, se a gente treina ou se a gente quer o cara mais inteiro para o jogo, né? Então tem essas particularidades no nosso calendário e a gente está tentando buscar o melhor esquema. E hoje a gente fez um bom jogo, né? Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a gente viu que assim já tinha funcionado em alguns jogos anteriores. A gente sofreu em alguns outros jogos, a gente está tentando buscar a melhor forma de jogar, os melhores jogadores. Falo isso o tempo todo, a gente precisa potencializar mais jogadores, né? Então a gente precisava ver como o GB respondia nos jogos, a gente precisava ver como o Ryan agora voltando. Então a gente está tentando ter mais jogadores prontos para os próximos jogos. Então a gente tem rodado todas as nossas trocas em praticamente todos os jogos e em alguns momentos até priorizando na relação inicial algumas trocas, como foi hoje com o Vitor Luiz. E a gente precisa acreditar no grupo que a gente tem. A gente não pode ser dependente de nenhum jogador e a gente tem que provar isso no jogo, né? E os atletas estão provando. E hoje o Ryan é um jogador que o jogo encaixava para ele ali. Acho que um pouco mais. O Fluminense estava saindo com mais jogadores, expondo um pouco mais. E ele tinha treinado bem ali por dentro e foi o momento. Ele estava muito afim de jogar. Estava também incomodado de não estar conseguindo ter a minutagem. E hoje ele entrou bem. Acho que ele entrou bem. Teve uma chance boa ali, que ele deu uma assistência para o PH no final.
Então a gente manter os jogadores motivados também faz parte da gerência do grupo. A gente não pode só ter 10 com 3 trocas, a gente precisa manter todo mundo bem, motivado e principalmente pronto para esses momentos aí. Maicon sentiu um pouquinho a posterior ali, né? Verratti também sentiu o adutor. A princípio não parece nada grave, mas a gente precisa ver os próximos dias aí para a gente ter clareza do que vai acontecer. Boa noite, Paiva. Parabéns pela vitória. Pegando um pouco de gancho nessa última pergunta mesmo, queria fazer uma específica sobre o Verratti, que a impressão que a gente tem de fora é que ele quer estar em campo o tempo todo, né? A gente vê hoje ele saindo esgotado do jogo, saindo de marca. Como é que é essa conversa com ele especificamente, assim, sobre poupar ou não, sobre quando ele vai para o jogo ou não, sobre quando ele tem que sair ou não? Como é que é com ele ali durante o jogo? Se depender dele, ele não sai nunca, ele joga o tempo todo, ele joga machucado, porque ele quer estar em campo o tempo todo. E é sempre uma briga para ele, pra gente saber o melhor momento, né? Eu acho que ele tá cada vez mais consciente que o nosso calendário é pesado, né? O nível dos jogos, a sequência, o tempo de recuperação. E a gente está cada vez entendendo ele melhor e para ter a clareza na melhor decisão. Hoje partiu dele, a hora que ele sprintou ali, ele sentiu um pouquinho o adutor, né? E a gente sabia, a gente ia trocar antes, mas ele pediu para esperar um pouco mais. Ele sempre quer ir no limite dele, mas em alguns momentos vale mais entrar um jogador mais inteiro, né? Para ter uma transição melhor. A gente sabe o quanto ele é importante. O Verratti é um cara importante na bola parada defensiva também, é muito forte, na ofensiva. Então, a gente sabe que ele em campo ele vai contribuir muito, mas em alguns momentos a gente sabe que a troca vai ser importante, ele está entendendo isso. Mas é um prazer ter um jogador com essa vontade de jogar o tempo todo, de querer jogar, e a gente está cada vez se entendendo melhor aí. Paiva aqui, Alan Santos, BTV Esportes, parabéns pela vitória. É seu segundo clássico já com o Vasco, primeiro você empatou com o Botafogo, agora venceu o Fluminense. No recorte também na base, você também teve algumas vitórias importantes, até títulos. Fala um pouco também sobre essa vitória ser num clássico e a importância, e também sobre o recorte, né? Você vinha emendando aí 4 jogos sem vencer, agora o Vasco passa a ter também 3, 4 jogos também sem perder, a sequência de 2 vitórias. Como que faz para equilibrar o emocional dos jogadores, de não achar que tá tudo ruim e também de tá tudo bom, né? Como que faz para ter esse equilíbrio também dentro do vestiário? Esse equilíbrio é muito difícil, né? Porque tem um peso muito grande externo, né? Por mais que a gente tente se blindar, que a gente tenha total consciência do que está acontecendo, o que vem de fora, às vezes, interfere um pouco, assim, né? No dia a dia. A gente sabe o quanto a nossa torcida, ela é exigente, né? Mas a gente sabe que é um processo, temos que ter paciência. Como você disse, né? A gente sabe que a sequência de vitória no início foi muito boa, mas é praticamente impossível manter no futebol brasileiro. É muito difícil. A oscilação, ela acontece. E a oscilação para baixo também é normal. A gente sabe que, às vezes, quando a vitória não vem em 3, 4 jogos, faz parte do processo. Claro que a gente fica o sinal de alerta ali ligado, né? Mas existe a pressão. Esse é o futebol brasileiro. Eu acho que isso faz parte. A gente tem que aprender a lidar com isso no dia a dia. Os jogadores lidam com isso todos os dias. E a gente tem que ser equilibrado. Tem que tentar ser o equilibrado o máximo possível para interferir o mínimo possível dentro de campo. E usar como a gente puder em alguns momentos como combustível, para provar para a gente mesmo o tempo todo que a gente é capaz de estar num nível melhor do que a gente sempre está. Então a nossa pontuação na tabela demonstra isso, é onde a gente quer estar para mais sempre, e a gente tem que estar inconformado o tempo todo, buscando sempre melhorar. Eu acho que é isso que a gente tenta buscar como narrativa ali entre nós, né? A respeito dos clássicos, o peso é muito maior, então tanto da vitória quanto da derrota, a gente sabe disso. E a gente precisava dar essa resposta para nós mesmos, né, no jogo, e caiu no jogo do Fluminense, e a gente fica muito feliz de fazer um bom jogo. Acho que isso é o mais importante, né? Sendo um clássico é melhor ainda, mas a gente sabe que a gente precisa ter constância, né, ter equilíbrio, manter essa forma de jogar sempre, e é isso que a gente vai tentar se basear aí para a gente dar sequência na competição. Oi, Rafael, tudo bem? Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Queria que você falasse da importância de voltar a figurar na primeira página, na tabela do Campeonato Brasileiro e do Paê. Vai ganhando minutagem, quilometragem, como você quiser denominar. Hoje ele foi até os 30 do segundo tempo. Você já espera ele contra o Criciúma ter 90 minutos? Acredito eu que foi uma das melhores atuações dele. Eu tinha falado algumas entrevistas atrás, né, que o Paê, eu sinto o Paê muito mais feliz jogando, né? Acho que isso é o mais importante. Ele tem cada vez mais exercido liderança dentro do vestiário também, falando mais, se expondo mais. E a gente vê o resultado dentro de campo, né? A gente vê ele jogando no nível cada vez mais satisfatório, como eu disse anteriormente, se esforçando para ajudar a defender, né? É importantíssimo para a gente ter mais um jogador que nos ajuda a defender, e o Paê, eu acho que está encontrando o melhor jogo dele de novo, né? Então, com
com qualidade que ele sempre teve, cada vez mais equilibrado coletivamente para nos ajudar e cada vez mais feliz, contribuindo com a liderança dele. E o importante é a sequência. Eu acho que é fundamental para o Payet ter sequência, a gente não correr risco de ter nenhuma lesão com ele, né? Então ele já está aí uma sequência de alguns jogos sem machucar, aumentando cada vez mais a minutagem. Acho que mais importante do que jogar 90 minutos é sempre poder contar com o Payet para o próximo jogo. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo atingir com ele. E ele saiu bem do jogo, né? Eu acho que foi mais pela caixa mesmo, que ele está ganhando a cada jogo a capacidade de resistir mais. Mas, de novo, o mais importante é que ele está tendo sequência sem se machucar. E o Payet bem em campo, a gente sabe que a chance da vitória vinha cada vez maior. Boa, a primeira página ela dá mais tranquilidade pra gente, né? Pra torcida, pro externo. A gente consegue trabalhar um pouquinho mais tranquilo, né? Se dá pra falar que dá pra trabalhar tranquilo no Vasco. E pra gente sempre almejar coisas maiores, né? Então, quando a gente tá na primeira página, a gente consegue visualizar coisas maiores, é o que o Vasco merece, é onde o Vasco tem que estar. E a gente vai trabalhar muito forte para tentar manter isso daí, manter na primeira página e buscar cada vez coisas maiores aí pro Vasco. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu.